Glória a Deus. Graça e paz em Jesus, irmãos e irmãs. Aleluia. Irmãos e irmãs, avaliar e decidir são duas ações que a gente faz todos os dias. Na verdade, muitas vezes ao dia. Por exemplo, que roupa a gente vai usar, se a gente vai sair de carro ou de Uber, ou de bicicleta, ou de ônibus, se vamos levar o guarda-chuva, o que é que vamos fazer no almoço, ou onde que vamos almoçar. Todos os dias a gente está avaliando e decidindo, mas há vezes em que os temas são mais sérios. A profissão que a gente vai escolher, o curso que vamos fazer, com quem vamos casar. Eu já fiz a minha escolha, graças a Deus, e estou muito feliz com essa escolha, há 37 anos, glória a Jesus. Ter ou não ter mais um filho, em que escola a gente vai colocar os filhos. Na verdade, a gente não pode viver sem avaliar e decidir. Até mesmo quando a gente não percebe, nós estamos fazendo essas duas ações. Imagine, então, como é importante, nas crises, a gente saber avaliar e decidir. Hoje eu quero meditar sobre dois caminhos diferentes para avaliar e decidir. Dois caminhos. Esses caminhos podem ser usados em todos os momentos da vida, inclusive os mais simples. No entanto, para as decisões mais sérias e para os momentos de crise, saber escolher a melhor maneira para avaliar e decidir pode fazer a diferença entre caminhar para um desastre ou seguir para o socorro de Deus. Então, eu sugiro que você acompanhe com atenção, faça anotações e ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Pai Santo, diante de nossas vidas e a cada dia e a cada momento da vida, precisamos avaliar, precisamos tomar decisões. O Teu Espírito tem algo muito precioso para falar com cada um de nós nesta tarde, assim como tens falado durante toda a nossa vida contigo. Nós pedimos que o nosso coração seja trabalhado por Ti mesmo, hoje à tarde, Senhor, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Principalmente, possamos receber para praticar, Senhor, porque o Senhor não quer apenas que a gente armazene informações, mas que a gente seja guiado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu falei que são dois caminhos. Esqueça por enquanto o vídeo, o slide. Esqueça por enquanto. Não vamos trabalhar com ele agora, daqui a pouquinho. Vamos olhar o primeiro caminho. Deuteronômio 1, de 19 a 25. Deuteronômio 1, de 19 a 25. E depois a gente vai seguir mais um pouco. Essa é uma leitura um pouco mais longa, mas precisamos dessa leitura para entender esse caminho. Deuteronômio 1, de 19 a 25. E depois a gente vai seguir a leitura no livro de Números. Ah, é? Deixa eu ver. Vai não. Deixa para lá. Foi? Deuteronômio 1, de 19 a 25. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram.
pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, deixa eu ler na minha Bíblia aqui, é igualzinho que está aí, mas eu prefiro ler aqui. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Versículo 22. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. A ideia de mandar espias não foi de Moisés nem de Deus, foi já de Israel. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, e espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. A gente vai prosseguir a leitura em Números capítulo 13, versículo 28. 13, 28. Mas o povo que habita nessa terra, já foi o pessoal falando, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, versículo 32 agora. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Seguindo pelo capítulo 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que não sejam rebeldes, que é uma terra que manda leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Que desastre! O que aconteceu, irmãos? Como chegaram a essa incredulidade tão grande e a essa rebelião? Acompanhem. Todos os espias, os 12, viram corretamente. As cidades eram mesmo grandes,
e eram fortificadas com altas muralhas. Os povos daquelas terras eram guerreiros, ao contrário de Israel. Eram guerreiros experientes. Os gigantes existiam de verdade. E para piorar, eles estavam lá. Agora imagine a situação. Guerreiros, gigantes. Todos os 12 espias viram corretamente. Mas essa avaliação era incompleta. E Josué e Calebe viram a diferença. Eles disseram: Deus está conosco. E não com aqueles grandes e fortes guerreiros. Mas o povo escolheu acreditar na avaliação dos outros 10 espias. E decidiram conforme aquela avaliação dos outros espias. A sentença de Deus veio rapidamente. Nós lemos aqui o versículo 11, Deus reclamando, se podemos falar isso de Deus, da incredulidade do povo, mas a sua sentença veio rapidamente. Números 14, versículos 21 a 23. Deus disse assim: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Toda aquela geração de 20 anos para cima perambulou no deserto por mais 38 anos, até que todos morreram no deserto, como eles mesmos disseram. Seria melhor que morrêssemos no deserto. E Deus falou: então vai ser assim. Se isso é melhor para vocês, vai ser assim. E não conheceram a terra prometida. Irmãos, qual foi o problema deles? Eles fizeram uma avaliação apenas humana da situação. E por isso, incompleta. Baseado nos 4 recursos que nós temos, todos nós temos, para fazer avaliações. Primeiro, capacidade de observação. Segundo, conhecimento. Terceiro, intuição. Quarto, as experiências anteriores. E o resultado para eles foi uma decisão desastrosa, com graves consequências. Queridos, esta maneira de enxergar as coisas é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses 4 recursos foi o que Adão e Eva adquiriram depois que comeram o fruto. Abra sua Bíblia em Gênesis e acompanhe a leitura do versículo 5, Gênesis 3, versículo 5. Recorde junto comigo qual foi a promessa que a serpente fez àquele casal. Gênesis 3, 5. Esta foi a promessa: porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A promessa de Satanás foi conhecimento, conhecer. No original hebraico, a palavra é iada, e significa, vocês serão conhecedores, terão conhecimento. No original, a palavra é iada, e significa aprender a conhecer. Olha que promessa sem vergonha. Perceber e ver. Descobrir
e discernir. Um discernimento sem depender de Deus, um discernimento sem ouvir a Deus, um conhecimento baseado naqueles 4 recursos que agora todos temos. Quais são? Capacidade de observação, conhecimento, intuição e experiências anteriores. Nós sabemos que o resultado também foi trágico para o primeiro casal. O versículo 7 de Gênesis 3, 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo, adivinha que palavra é essa, percebendo? Iada. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pergunto, desde quando eles estavam nus? Desde sempre. Desde que foram criados. Mas agora a nudez trouxe profundo incômodo a eles. Por quê? Porque eles tinham escolhido ser independentes e discernir os eventos da vida por si mesmos. Adquirir conhecimentos por si mesmos. Por si só, a nudez deles era ruim? Sim ou não? De jeito nenhum. A nudez deles era santa. Foi Deus quem os tinha deixado assim. Mas agora a alma deles tinha se transformado, tinha entrado em desordem. O próximo passo deles foi o seguinte: agora, sem dependência de Deus e cheios de iada, tentaram resolver o falso problema com suas próprias forças. E então fizeram os trajes de folhas de figueira. Sabe o que é isso? A independência em ação. Isto é, a independência agindo. Aquela era uma solução limitada e sem nenhuma utilidade para o verdadeiro problema deles. Qual era o verdadeiro problema do casal? A distância de Deus. Esse passou a ser o verdadeiro problema de Adão e de Eva e nosso. Porque nós herdamos esta alma disposta a andar distante, a andar na iada, a avaliar e decidir as coisas sem depender de Deus. Por isso, acho até provável que nessa altura da meditação, você já concordou no seu coração, de forma silenciosa, que avaliou e decidiu, algumas vezes esse ano, dessa maneira, sem depender de Deus. Talvez até nesse mês, quem sabe hoje. Agora vamos voltar a Israel e a decisão deles no deserto. Veja, naquele instante em que eles estavam decidindo pela desobediência, pela independência, pela rebelião, a provisão de Deus já estava presente. Já havia uma provisão de Deus para o problema que eles enxergaram na avaliação que fizeram. As cidades são fortificadas, os homens são guerreiros, os gigantes estão ali.
Já havia uma provisão de Deus naquele instante. Os grandes feitos de Deus na libertação do Egito ainda estavam na memória. Fazia só 2 anos que eles tinham sido libertos do Egito. Só 2 anos. Em 2 anos podiam ter entrado na terra prometida. Os milagres de Deus continuavam a ser realizados todos os dias. Todo dia tinha maná. Todo dia tinha uma rocha estranha que saía água. Boa. Certamente a melhor água que alguém já pôde beber nessa terra, porque no Novo Testamento, acho que é em Coríntios ou em Hebreus, não lembro, que diz assim: e a rocha que os seguia era Jesus, era Cristo. Havia água da rocha todo dia, nuvem para amenizar o calor, fogo para esquentar a noite. Os grandes feitos de Deus estavam ali. E grandes feitos de Deus significam presença de Deus. E presença de Deus significa provisão de Deus. Amém? 38 anos depois, já novamente à beira de Canaã, quando o Deuteronômio foi escrito, foi no ano 40 deles no deserto. Moisés escreveu Deuteronômio. 38 anos depois daquele dia, onde faziam só 2 anos, Moisés escreveu o seguinte sobre aquele dia. Ele falando dele mesmo. Então eu disse para vocês, eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que vocês já viram que Ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Havia já a provisão de Deus. Deus não armou uma cilada para eles. Não era uma armadilha de Deus para eles, como eles disseram. Deus nos trouxe aqui para morrer. Eles não conseguiram acreditar nas palavras de Moisés. Por quê? Porque eles estavam fechados para crer. Tinham abraçado de verdade Iada, avaliando e decidindo apenas através da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, há outro caminho. Outro caminho que nós podemos usar para avaliar e decidir. Vamos então a esse outro caminho. A leitura agora é em 2 Crônicas. No capítulo 20, 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. Depois disto, não tem nada a ver com a história lá do deserto, é depois disto, de alguma coisa que aconteceu antes. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá, era o rei de Israel. Na verdade, rei de Judá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor.
Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante de teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Continuando no 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Amém. Irmãos, assim como os 10 espias, Josafá também fez uma avaliação da situação. E ele usou os mesmos 4 recursos: capacidade de observação, conhecimento, intuição e as experiências anteriores. Semelhantemente ao povo de Israel no deserto, Josafá também teve medo. E ele tinha razões bem reais, bem concretas para ter medo. Primeiro, os inimigos eram em maior número e tinham mais cavalos e mais carros de guerra do que eles, além dos gigantes, né? Segundo, o reino de Judá não tinha mais a mesma glória e capacidade militar dos tempos de Davi e Salomão, quando Israel ainda estava unificado. Agora era Judá, 2 tribos apenas. E você que está me ouvindo talvez se pergunte: então a gente ainda pode avaliar as situações usando aqueles 4 recursos? Podemos. Qual é a diferença? O que a gente precisa aprender com Josafá? Veja, nós já vimos que o resultado com Josafá foi muito diferente daquele no deserto. Por
Por que foi diferente? Essa é a questão. E aí chegamos no centro desta meditação. Por que foi diferente? Porque Josafá usou os 5 princípios de Deus para enfrentamento de problemas e de crises. A boa notícia é que esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa, de qualquer cultura, em qualquer época e de qualquer idade. Podem ser utilizados por mim e por você também. Não apenas foi um acontecimento histórico, tem base bíblica. Não vou dizer agora, senão eu vou antecipar os princípios. Mas tem base bíblica no Novo Testamento, aquilo que Josué fez. Por quê? Porque são princípios de Deus. E podem ser utilizados por nós. Um pouquinho de água aqui. Deixa eu ver se funciona. É assim? É. Está em cima e não na tela aqui. Primeiro princípio. Deixa eu ver o tamanho. Ah, tá bom. Dá para ler aí atrás? Primeiro princípio. Não devemos decidir baseados na nossa avaliação. Nós podemos decidir, como eu falei. Podemos avaliar, como eu disse. Mas decidir baseado nessa avaliação é decidir usando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o primeiro princípio é: não decida baseado na sua avaliação. O que a gente faz, então? Vamos ao próximo. Nós devemos apresentar a Deus o problema e a avaliação que fizemos. Josafá fez isso. Ele sabia que, embora o seu reino e ele fossem incapazes para aquela batalha, Deus ainda era o mesmo. E a glória e o poder de Deus não haviam diminuído. Então ele decidiu orar e jejuar. Terceiro princípio: não ficar só, não se isolar. Josafá buscou a companhia de outros. Josafá, ele jejuou e orou juntamente com outros. Não teve medo que os outros soubessem que ele, que era o rei, estava com medo e que não sabia o que fazer. Ele disse: nós estamos com medo e nós não sabemos o que fazer. Ele disse isso em voz alta quando orou no templo. Josafá não se trancou no seu castelo, não se fechou nos seus sentimentos, no seu medo. Ele não se isolou, buscou a companhia de outros para juntos buscarem o Senhor. Quarto princípio. Às vezes fazemos o 1, o 2 e o 3. E aí fazemos igual a Saul. Samuel disse: Saul, espera, que eu vou fazer o sacrifício. E você já conhece a história. Aguardar a resposta e obedecer a Deus quando ela vier. Olha, Josafá não questionou as ordens de Deus. Josafá não avaliou se faziam ou não faziam sentido do ponto de vista militar. Deus dá a resposta e a gente vai avaliar a resposta de Deus. Se a gente fizer isso, nós estamos usando o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal para avaliar Deus. Josafá não avaliou as ordens de Deus, simplesmente acatou. E olha que não eram ordens fáceis. Não eram ordens fáceis. Segundo Crônica 20, já está aqui, versículos 16 e 17, a ordem de Deus através do profeta. Amanhã vocês irão ao encontro dele. Deus já disse o GPS. Eles virão pela ladeira de Ziz.
e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Mapeado já, tudinho. Perceba que isso não tinha acontecido. E Deus disse, eles vão vir por lá, vocês vão por aqui, vocês vão encontrá-lo em tal lugar. Tudo mapeado. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Deus sempre vai desafiar a mim e a você em relação à fé. Quando Deus dá a sua resposta, nós estamos com o caminho que a gente imaginou que pode trilhar, que parece seguro, e aquele que Deus deu, que às vezes é parecido com esse. Porque, olha só, Josafá falou, Deus, eles são grandes, eles são muitos, a gente é pequeno, a gente não sabe o que fazer. E Deus falou, ok, tudo bem, saiam ao encontro deles, tal é o caminho, vocês vão encontrar em tal lugar, e não façam nada, esperem. Em outras palavras, não corram, não façam nada, esperem e vocês verão o que eu vou fazer. Como assim, Senhor? Ir ao encontro deles. Já que o Senhor vai lutar essa batalha, a gente não pode ficar aqui por trás da muralha, enquanto o Senhor luta lá, e depois o Senhor manda a notícia. Irmãos, onde é que eles estariam seguros? Por trás das muralhas ou na confiança e obediência a Deus? Não é? É onde a coisa pega com a gente. Onde eles estavam seguros? Porque, veja, isso é Fernando escrevendo. Eu olhava assim, é o que, Senhor? O Senhor falou que vai lutar. Eu acredito que o Senhor vai. Eu fico aqui, por trás da muralha. Irmãos, e a fé? Fica onde? Na muralha, né? Mas na muralha eles já não acreditavam na muralha, porque ele disse, eles vão vir e vão engolir a gente aqui. Aí a gente bota fé em coisas que a gente sabe que não vale a pena botar. Não é verdade que é assim que a gente faz? Finalmente, vamos ao quinto e último princípio. Adorar a Deus e agradecer pela resposta. Ao contrário de duvidar, Josafá e todo o povo agradeceram a Deus pela direção que haviam recebido. E agradeceram antes de ver o resultado. Versículo 18 do capítulo 20 diz assim, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Essa atitude de adoração e de gratidão, antes mesmo de qualquer evento ter acontecido, antes mesmo da mão de Deus se apresentar no mundo visível com livramento, essa atitude consolida a postura de fé e confiança em mim, em você? Não, no cuidado de Deus. Se Ele disse, então Ele já fez. É hoje. Ele disse que vai fazer amanhã. Mas se Ele disse, Ele já fez. Como está escrito, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Irmãos e irmãs, no deserto o povo de Israel escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como consequência, eles entraram em desespero e tomaram uma decisão desastrosa, baseada na incredulidade e na desobediência.
Essa mesma árvore está dentro da alma de cada homem e de cada mulher. Dentro de mim e dentro de você também. Essa árvore é a nossa herança adâmica. E a palavra de Deus a chama de carne. Mas ouça com atenção, o povo de Israel e também Josafá, eles tinham os profetas para lhes indicar o caminho. Para Israel no deserto, o profeta era Moisés. Ali naquela situação, foi esse irmãozinho de nome diferente, Jaaziel. Eles tinham os profetas para lhes indicar o caminho, ou seja, para lhes falar qual era a vontade de Deus. Mas olha, no interior de cada um deles, na alma de cada um deles, habitava apenas a carne. E ela combatia livremente contra a fé deles. No entanto, todos aqueles que nasceram de novo em Jesus passaram a ter também a habitação de outra árvore no seu interior, além da carne. Um ser vivo, santo, poderoso e eterno, totalmente confiável. Seu nome, Espírito Santo. Sobre ele, Jesus disse: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará dentro de vocês. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ele os guiará em toda a verdade. Portanto, os filhos e filhas de Deus possuem duas árvores no seu interior, cada uma delas com a sua própria voz. A carne continua presente, é verdade. E você sabe e eu sei. E como sabemos? E como dói? Mas há também o Espírito Santo. E ele luta contra a carne, batalha contra a incredulidade e nos lembra a fidelidade de Deus. Isto significa que não somos obrigados a ficar ouvindo a voz da carne, a ficar decidindo por meio dela e colocar o nosso futuro em perigo, como fez Israel no deserto. Ao invés disso, nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Veja, nós estamos hoje meditando sobre princípios, esses 5, práticos e possíveis de viver para qualquer um de nós. E vai fazer uma enorme diferença para a vida de qualquer um que colocá-los em prática. Então, o que a gente tem que fazer? Porque uma coisa é você ler o princípio, outra coisa é conseguir aplicá-lo amanhã. O que nós temos que fazer, então? A gente precisa se dispor a essa nova forma de decidir. Entendeu? A outra, a gente faz com o pé nas costas, né? Como dizem. De olhos fechados. Precisamos nos dispor
a essa nova forma de decidir, e então treinar. Treinar? Então, tem treinamento nas coisas espirituais? Tem. Qual é o treinamento? Precisamos conhecer a palavra, e cada dia mais. Por quê? Porque a Bíblia é lâmpada para os meus pés e para os teus pés também, e luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os pés, ela me ajuda a não tropeçar, e luz para os caminhos, ela mostra a direção. Amém? Então, é fundamental conhecer a palavra para não ser enganado pela tua alma, para não ser enganada por aquela amiga cheia de boa vontade, mas vazia de Deus. Além de conhecer a palavra, nós precisamos levar as questões para o Espírito Santo. Ouvir a voz dele, obedecer e agradecer. Conhecer a palavra, levar as questões para o Espírito Santo, ouvir a sua voz, obedecer e agradecer. Conhecer a palavra, levar as questões para o Espírito Santo, ouvir a sua voz, obedecer e agradecer. Vou repetir mais uma vez. Conhecer a palavra, levar as questões para o Espírito Santo, ouvir sua voz, obedecer e agradecer. Quem já praticou algum esporte, ou quem pratica algum esporte, sabe que o treinamento envolve muita repetição. Muita repetição. Repetir é fundamental. A mesma coisa nesse aprendizado. E se você ficou cansado por me ouvir repetir 5 vezes, como será quando estiver colocando em prática? Comece com as questões do dia a dia, aquelas que a gente, se resolver errado, o problema é pequeno. Mas comece com elas, porque Deus tem interesse em nos conduzir nesse processo, das coisas menorzinhas mesmo. Ouvir a voz do Senhor nas coisas pequenas. Pratique esses princípios nas coisas pequenas. E eu e você vamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo. E quando as crises chegarem, nós teremos experiência para enfrentá-las de uma maneira diferente. Amém? Amém? Eu tenho certeza absoluta, embora a palavra de Deus não mostre, que Josafá teve muitas e muitas e muitas e muitas experiências de levar questões a Deus. Porque não é na crise que ele iria tomar essa decisão. O exército está vindo e ele entra no templo para orar e pedir direção a Deus, e o exército está vindo. O exército não fica lá esperando, né? Até ele sair. Não. Então, só alguém experimentado toma uma atitude dessas. Mas não começou assim. Não é? Não começou num negócio desse tamanho. Pelo treinamento, ele aprendeu a confiar em Deus. Agora, e se você já está numa crise? Porque estão falando em treinamento. Falei, Fernando, o problema é o seguinte, eu tenho que decidir. Já estou com o problema grande. Não estou no pequenininho. Miguel, exemplo de vô tem que incluir neto, vocês já sabem, né? Aí, ele pede muito. Não são só os filhos que pedem, os netos também pedem. E ele pede comida também. Então, ele adora uva. Então, ele come. Aí, quer, vovô, quer. Aí, ó, só uma pequenininha. Aí ele faz pequenininha. Acabou o avô. Aí vovô dá 2.
E se você está numa crise agora, não está pequenininho, não é? Está numa coisa que precisa de decisão. O que fazer? Aplique os princípios e Deus vai te guiar. Amém? Porque os princípios são dele. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Deus não quer que a gente seja prisioneiro nem dos acontecimentos e nem da nossa carne. Como está escrito em Romanos 8, de 12 a 14, e eu termino com essa leitura. Se tu puder botar aí, mano, por favor. Romanos 8, de 12 a 14. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isto é para mim, isto é para você, isto é para cada filho e filha de Deus. Amém? Feche os seus olhos, baixe a cabeça, tira um tempo de oração. Talvez o Espírito do Senhor falou contigo durante esta meditação. Mostrou algumas coisas para você. Agora é hora de falar com Ele. Eu disse para vocês que daria o fundamento bíblico dos 5 princípios que Josafá usou. Filipenses 4:6, todos nós conhecemos. Mas observem que é exatamente do jeito que está aqui. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Estão aqui os 5 princípios. Amém? Glória a Deus. Quando eu falei sobre conhecer a palavra, o Paulinho me ajudou aqui, a palavra de Deus, não é qualquer palavra, né? Para que não ficasse assim nenhuma dúvida, conhecer a palavra de Deus é a necessidade e o fundamento para cada um de nós. Amém. Chegou em bom tempo, sempre a palavra do Senhor. Eu não sei você, mas eu costumo fazer um monte de planos para o próximo ano. Algumas decisões que precisamos tomar. Se permitir, Fernando, eu queria acrescentar: use os princípios em jejum. O jejum é excelente nesse tempo, né? Todo tempo é bom. Mas temos aprendido que Deus nos direciona, nos fala com muita força quando nós estamos diante dele também em jejum, né? Então eu queria acrescentar, amém, Fernando? O jejum, o Josafá fez jejum, né?
Então, amém. Glória a Deus. O Senhor nos ajude a decidir, avaliar e decidir, né? Acho que o maior vilão, existe a pressa da resposta e a obstinação do coração. Estou acrescentando muito, Fernando, vou ficar por aqui. É porque ouvindo isso eu vou me avaliando, né? É uma autoavaliação. Os nossos maiores inimigos estão fora, são dentro de nós. Não é? Às vezes a gente quer uma resposta de Deus apressadamente, porque vivemos o tempo da pressa, da rapidez, né? Você aciona um negócio na internet que é a resposta rápida. Aí liga para o provedor e diz, o negócio está respondendo em 5 segundos. E o cara diz, sim, 5 segundos. Não, mas eu quero em 2. Deus não é assim, né, irmão? Deus não faz isso. E às vezes a gente quer tanto aquela resposta, estamos obstinados por ter aquilo. Então são 2 coisas que eu acho que atrapalham a gente. É a nossa pressa em ter aquilo e a obstinação de ter aquilo mesmo. Eu quero aquilo. E o Senhor nos ajude nisso, né? Como Ele é um Deus amoroso, é um Deus que não tem pressa, é um Deus que nos responde de acordo com a sua graça, com a sua misericórdia, e que o Senhor nos ajude a pôr em prática esses princípios. Eu acho que eu caí nos primeiros ali, no primeiro. Eu digo, Senhor, eu estou avaliando aqui, eu já caí tanto nesse primeiro aqui, que o Senhor nos trouxe. Deixa eu só rever aqui, Fernando, eu quero ser fiel. De apresentar a Deus. Às vezes nem eu apresento a Deus, eu vou decidir no negócio. Aí quando eu decido, eu volto para Deus. Senhor, me ajuda a corrigir isso que eu decidi sozinho. Tem misericórdia de mim. Aí a gente precisa aprender a humilhar-se diante do Senhor. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Amém? É Deus que vai nos ensinando. Vai nos ensinando. O velho Adão vai sendo substituído pelo último Adão, que é Cristo. E a gente vai aprendendo a colocar diante do Senhor. Eu quero dizer para você, não desanime. Não desanime. Talvez você tenha visto isso, como eu já caí no primeiro, de apresentar a Deus. Faz mal não, vai diante dele, se humilha, te arrepende, lava o teu rosto e diz, Senhor, agora eu quero acertar. Errei no primeiro, não posso não errar no segundo. E vou colocando dentro do Senhor. E assim a gente vai aprendendo a depender de Deus nas avaliações e nas decisões. Que bom que é sempre tempo de recomeçar. Amém? Glória a Deus, quem quer acertar diante do Senhor. E Deus tem interesse em que você acerte. Deus quer que você acerte. Não é? Imagine quando o netinho não precisa pedir mais, porque ele aprendeu a buscar. Que coisa linda. É assim, Deus conosco, né? Amém? Que bom, queridos, que bom. Que o Espírito Santo vai nos ajudando. Ele é paciente conosco. Amém? Se ele não fosse, eu acho que a gente estaria atolado já. Né? Mas ele é um Deus amoroso. Quero dizer que Deus não castiga a gente por castigar. Ele disciplina para nós aprendermos. Amém? Eu quero dizer que toda vez que Deus disciplina, Ele ensina, a gente aprende. Porque o Espírito Santo está conosco. Amém, queridos? Podemos cear nessa certeza de que vai ser diferente. Amém? Vai ser diferente. Eu creio que Deus vai fazer algo novo conosco. Amém? Deus é sempre assim. Estando com Ele é bom. Amém? Estando nele é perfeito. Vindo dele é agradável. Amém? Porque Ele é esse Deus que nos ajuda a acertar. Amém? Quem já errou muito aqui? Oh, Senhor. Mas aí a gente vai diante dele. Aí a Bíblia diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Porque quando eu olho no espelho de manhã, eu vejo a minha imperfeição. Mas quando eu olho para Cristo, eu olho para uma esperança viva. Aí eu posso voltar para o espelho e dizer, tem esperança para você. Amém? Amém, irmão? Amém. Aleluia! Jesus é maravilhoso. Tem um cântico antigo, o Jorge, não sei se vai lembrar, que ele fala assim,
eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Aleluia. Nós decidimos um dia que Ele ia ser o nosso Senhor. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo em nós. Até errando, a gente volta para o nosso Senhor e diz assim: meu Senhor, eu errei. Eu errei. Mas eu quero acertar. Aí Ele nos ajuda a acertar. Amém? Não é assim conosco? Não é assim a nossa vida em Cristo? A gente erra, mas Ele nos levanta, nos disciplina e diz assim: não faça assim mais não. Faça assim agora. Que coisa maravilhosa caminhar com Cristo, queridos. O Espírito Santo sempre vai nos ajudar a avaliarmos e a decidirmos segundo a sua boa vontade. Nós vamos cear porque nós decidimos seguir a Cristo. Nós vamos cear porque decidimos nos batizar em Cristo Jesus. Nós vamos cear porque um dia Ele decidiu nos amar. Amar você e a mim com todos os nossos erros, todas as nossas mazelas. Estava, acho que foi sábado, né, com a Orla Neide, com o testemunho da família. Coisa maravilhosa que Deus tem feito. Não há idade para o Espírito Santo falar conosco, não é? Não há situação que Ele não possa intervir. Porque o Pai já entregou tudo que tinha de maior valor. Como não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? Porque o Pai decidiu nos amar. Nós podemos cear agora. Porque o Pai decidiu não jogar uma corda para nos tirar de um poço, mas nos tirar de uma condição de escravos. Como nós cantamos no início, aquele júbilo. Aleluia. Aleluia. Cada vez que andamos com Cristo, o nosso passado vai ficando mais distante, tão distante que tu vai olhar no retrovisor e nem vai ver mais. Tu vai procurar lembrança no teu coração e tu vai dizer, não tem mais. Porque Jesus vai mudando tudo. Vai renovando os nossos corações. É por isso que podemos cear. Porque o Pai enviou Cristo Jesus, algo inexplicável para nós. Nós podemos ler, falar, mas a compreensão total desse sacrifício só vamos ter no céu. Quando virmos face a face aquele que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, queridos, podemos... Quando você receber, espera um pouquinho. Aleluia. Há tantos anos eu ceio, e eu quero dizer para você que cada vez que eu ceio, eu me lembro desse sacrifício de Jesus por mim. E renova a minha alegria, a minha esperança, a minha expectativa. Não tenho expectativa de que as coisas 23 vão melhorar, não. Nem isso não, irmão. Não é expectativa de que alguma coisa vai intervir na nossa economia. Não, a minha esperança é que Deus continua o mesmo Deus. O mesmo Deus de misericórdia, o mesmo Deus que nos ajuda, o mesmo Deus que nos ampara, o mesmo Deus que nos alimenta. Aleluia! O mesmo Deus que pega a nossa alma abatida e levanta a nossa alma. Como nós lemos hoje em Salmo, quando Paulo começou o encontro. A minha esperança é que as misericórdias de Deus em 2023 vão se renovar. Quando rompeu 31 para 1, como diz as Escrituras, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Isso para nós é suficiente. Isso para nós é suficiente. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Grande é a sua fidelidade. Aleluia. Aleluia. Paulo diz em 1 Coríntios, não precisa você abrir, enquanto você está recebendo, que ele recebeu do Senhor o que vai nos entregar, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Entenda isso, você que está recebendo o pão agora, Jesus pegou o pão naquela ceia, na noite em que Judas o traiu. Que Jesus maravilhoso.
Que Deus de misericórdia. Jesus podia naquele momento ficar como eu fico às vezes. Pensando assim, poxa vida, eu vou dar a minha vida, esse cara me trai nessa noite. Mas Jesus tinha um propósito muito maior. Ele não podia ser abalado por isso. Obrigado, Jesus. Porque tu não voltaste atrás. Na mesma noite que tu foi traído, pegaste aquele pão e repartiste e disseste: este é o meu corpo, que é dado por vós, inclusive para o Judas. E Jesus lavou os pés. Esse é Jesus que eu amo. Aleluia. Se ele recebeu à mesa aquele traidor, irmãos, ele nos recebe como filhos. Aleluia. Por isso que cada vez que eu sei, eu fico impactado com esse amor de Cristo. Você está com pão, você pode repartir com quem está do teu lado. Diz assim: esse é o corpo de Cristo, nós somos um. Ele não foi dividido, ele foi repartido. Reparte com quem está com você, isso você já pode comer. Aleluia. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Trabalho é descansar em mim. É Deus, somente meu.